E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo com um capítulo novo. Hoje vamos iniciar aí a nossa abordagem sobre a eletricidade, mais um dos capítulos da física, né? Nós estamos quase terminando a vertente do livro 2 sobre física, os últimos 3 capítulos, agora sendo este aqui então o antepenúltimo. Super importante, hein, gente? Nós vamos tratar aqui de eletrostática e no próximo capítulo de eletrodinâmica. Então, eletrostática é a eletricidade sendo estudada do ponto de vista sem movimento dos elétrons, diferente da eletrodinâmica que nós veremos no próximo capítulo, onde estaremos trabalhando então o movimento desses elétrons entre os corpos. É claro que aqui nós fazemos algumas abordagens, né, sobre o que é, e acabamos falando um pouquinho sobre o eletrodinâmico, mas para entender a eletrostática, ok? Vejam só, gente, então a eletricidade vem da palavra elétron, né, que se refere, na verdade, a esta matéria que vocês estão vendo aqui, ó, que é o âmbar, né? O âmbar, na verdade, é uma resina que foi fossilizada aos milhares de anos e descobriu-se há tempos mais remotos que se esta matéria fosse então atritada, ela teria o poder de atrair outros tipos de matéria. Foi então que surgiu então o estudo do elétron, né? E assim do elétron posteriormente e da eletricidade. Então, a eletrostática estuda esses elétrons, né? Se nós lembrarmos bem, todo o núcleo de um átomo e suas eletrosferas constituem então este átomo, ou seja, toda a matéria ela é constituída destes que são os suas partículas elementares, digamos assim. Bom, então no núcleo nós temos lá as cargas positivas e as cargas que não são cargas, na verdade, são os nêutrons, né? Então os prótons que são positivos e os nêutrons. Nós temos então nas eletrosferas K, L, M, N, O e P, Q a possibilidade de termos elétrons, né? Às vezes temos somente na eletrosfera K, às vezes temos em todas elas, depende do tipo de elemento químico, se vocês lembram bem das nossas aulas passadas. Então é aqui que estão os elétrons e é ali que eles permanecerão. E todo o estudo da eletrostática tem como princípio a estabilidade ou não desses elétrons nas eletrosferas. Bom, então todo elemento, galera, ele é rico ou possui, né, prótons e elétrons. Lembrem, uma tendência de igualdade, né, de prótons e elétrons. Quando isso não está em igualdade, nós temos uma carga, seja ela positiva ou negativa. Portanto, se nós tivermos mais prótons, porque perdemos elétrons, os metais são bem típicos, né? Nós teremos então uma carga positiva. Se nós tivermos mais elétrons do que prótons, típico de ametais, nós teremos então uma carga negativa, né? E estas cargas, elas possuem um valor elementar, que foi descoberto por Coulomb, né? Por isso leva a abreviação de C aí na unidade de medida. Então, a carga elementar, tanto de prótons quanto de elétrons, ela é 1,6 elevada à 19ª potência coulombs, tá? Seja ela positiva, no caso de nós termos mais prótons, seja ela negativa, no caso de nós termos mais elétrons, né? Então nós veremos daqui a pouco no exemplo aí logo na frente. E com isso, então, nós conseguimos calcular a carga total de um corpo. Como ele está, qual é a carga total de um corpo, né? Então nós podemos saber essa carga total descobrindo, primeiro, o número total dos elementos que estão em maior abundância, né? E utilizando aqui esta carga elementar que pode ser positiva ou negativa. Nós podemos ver o exemplo aqui, né? Onde nós temos então aqui no caso maior número de elétrons, né? Nós temos ali 200 elétrons a mais
e nós podemos então calcular com base nisso qual é a carga total. Então é só multiplicar esses 200 elétrons pelo valor de menos 1,6 elevado à potência de menos 19, ok? E daí nós temos o resultado, então, a carga total deste corpo em questão, ok, gente? Muito bem. Continuando, então, essa eletrostática, essa eletricidade tem alguns princípios, né? Primeiro, né, gente, o princípio de atração e repulsão. Toda vez que nós temos, então, polos opostos, positivo e negativo, a tendência é que ocorra, então, uma atração. Toda vez que eu tenho, então, campos de mesma carga, sejam, por exemplo, positivo e positivo, eu tenho, então, a tendência de ter uma repulsão. Isso também funciona para campos elétricos, né? Porque os campos elétricos, eles estão também, de certa forma, carregados de uma carga, que seja positiva ou negativa. Então, se eu aproximo dois campos elétricos de mesma carga, repulsão. Se eu aproximo dois campos elétricos de cargas opostas, eu tenho a atração. Legal, gente. Outro princípio, né? Outro princípio importante, o princípio da conservação das cargas. Galera, o exemplo que eu estou colocando aqui para vocês agora, olha só, nós temos três corpos com cargas totais que são diferentes. Se eu aproximar todos esses três corpos, a tendência é que ocorra, então, uma estabilização de cargas entre esses corpos. Por quê? Porque aqueles elétrons, eles vão passar para o corpo de menor carga, através de um dos princípios, né, de eletrização de contato, que aqui está, tá? Então, graças a esse princípio, os elétrons tendem a passar para os outros corpos e, por essa razão, tende-se a estabilizar a carga de todos eles. No final, então, as cargas são as mesmas, mas iguais para todos os corpos, como está ilustrado aí para vocês na figura ao lado. Muito bem. E esses materiais, todo material, toda a matéria, né, tende a ser ou condutora ou dielétrica. Olha só, aquele material ou matéria que é considerada condutora, a maior parte são os metais. Sabem que os metais tendem a dar elétrons, vocês lembram bem? Então, eles tendem a ser mais condutores, né? Por exemplo, eu posso aqui utilizar os fios de cobre, os fios de alumínio, todos metais, né? Que são excelentes condutores. Por essa razão, eletricistas tendem a não usar escadas de alumínio. Porque se eles passarem por uma descarga elétrica lá no seu serviço, eles estão sobre um material que é condutor. Então, eles podem receber essa descarga. No entanto, se eles estiverem sobre um tipo de material que é dielétrico, ou seja, que não é bom condutor de eletricidade, então eles estão salvaguardados, né? Ou seja, se eles estão numa escada de madeira ou de borracha, eles estão bem seguros, porque se houver uma descarga elétrica, a tendência é que ela não passe pela estrutura onde eles estão até a terra. Portanto, eles têm uma menor chance aí de serem, então, penalizados por isso. Então aqui, gente, ó, algumas fotos para vocês de materiais condutores e de dielétricos, né? Para que vocês tenham uma noção, né? Temos ali, então, os cabos condutores de eletricidade, né? Alguns são muito eficientes, porque tendem a ter menos atrito à passagem dos elétrons. E os dielétricos, que são péssimos, né? Como, por exemplo, essa bota de borracha que está ali, que é uma péssima condutora. Bem, já a eletrização dos corpos, como eu já falei para vocês, já viram ali, né, o princípio do contato, onde existe a neutralização das cargas, ela também pode ser feita através do atrito, onde eu pego duas matérias e atrito essas matérias. E existe uma tendência, então, de elétrons de uma matéria passar para outra matéria. E existe um padrão entre esse tipo de passagem e recepção. Por isso, gente, nós temos aqui, ó, as triboelétricas, né? Então, se vocês usarem este gráfico, nós até vimos esse gráfico lá no final do 8º ano, vocês lembrarão que existem matérias que tendem a receber
elétrons quando ocorre então atrito com elas, e outras que têm a tendência em doar elétrons, né? Então é só observar, quanto mais para cima ou mais para baixo, mais recebe, mais doa elétrons, tá? Beleza? E no caso, né, o princípio da indução. Esse princípio aqui é um princípio mais sacana, vamos dizer assim, né? Porque nós forçamos, através das diferenças de cargas, com que as cargas possam se movimentar entre os corpos. Então, olha lá, vamos para cá de novo. Olha só, se eu pego um corpo que tem uma carga X e o outro uma carga Y, eu aproximo desse corpo um outro com carga semelhante, então ocorre uma passagem de carga para outra extremidade. Essa polarização faz com que eu possa então, de certa forma, transformar a carga deste corpo que eu estou induzindo a carga, né? E daí com isso eu consigo alterar a sua carga elétrica e fazer uma eletrização nesse corpo. Muito bem, gente. Tá aí, então, basicamente este é o conteúdo da nossa aula sobre eletrostática. É um capítulo bem curtinho, né, bem simples, e nós encerramos ele com os nossos exercícios logo na sequência, e o professor, durante o nosso encontro online, estará lá disponível para explicar as suas dúvidas. Valeu? Grande abraço para vocês e nos vemos aí daqui a pouquinho. Tchau, tchau!